de um determinado pastor, e a pessoa que estava do lado do pastor, mas falou tanta coisa boa do pastor, falou tanta coisa que ele era, né? E nós pastores, vamos sorrir para a foto, pastor Senna? Isso, irmão. Amém. Glória a Deus. Falou tão bem do pastor, aqui a gente tem que sorrir para a foto, né, pastor? É. E aquele pastor ali estava ouvindo, e eu também estava ouvindo, mas sabe o que o pastor gosta de ser chamado? Se eu estiver errado, o senhor me corrija. De servo. Está aqui o servo de Deus. Está aqui o servo de Deus. É isso mesmo? Eu gosto muito de ser chamado de servo, não é? Porque não passamos de servo. O restante é só título, não é, pastor querido? Amém? Com a palavra, o pastor Eduardo, não é? E vai estar trazendo a palavra do Senhor para os nossos corações nesta noite. E eu peço que o pastor assuma o púlpito e traga o recado do Senhor para nós. Graça e paz, igreja. Aleluia. Agradeço as palavras do pastor Marinho. Eu sempre, toda a minha vida, desde criança, gostei demais das expressões homem de Deus, mulher de Deus, servo de Deus, serva de Deus. Mas quando criança eu não podia, claro, na minha inocência, aquilatar, avaliar o peso que cada uma dessas 4 expressões carrega em si. Ao ser classificado como servo de Deus, serva de Deus, você foi colocado num patamar onde é proibida a mentira, onde é repreensível o pecado, onde se espera honestidade, transparência, qualidade de vida e, acima de tudo, a presença do Espírito Santo. Então é bom ser chamado de servo de Deus. E isso traz uma grande responsabilidade para as nossas vidas. E que dentro desse privilégio, dessa responsabilidade, nós vivamos a nossa vida inteira. Abra lá, por favor, em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 27. É isso mesmo, pastor Marinho? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, bendito seja Deus. Oh Deus querido, essa palavra traz muita revelação para a nossa vida. Colossenses 1, 27. As quais, os irmãos acharam? Amém? Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Oh, glória a Deus. Põe a sua mão sobre a palavra do Senhor. Você está segurando com uma das mãos, a outra põe em cima da palavra. Oh Deus, faz-nos ricos, Senhor, de Ti. Faz-nos ricos, Senhor, do Teu Filho Jesus Cristo. Faz-nos ricos, Senhor, do Teu Espírito Santo. No mais, Senhor, ó Deus querido, que nós possamos viver conforme todo homem, toda mulher vive na terra, Pai, com seus ganhos, suas perdas, com suas alegrias, suas tristezas, suas certezas, suas dúvidas. Mas, Pai, quanto a sermos ricos, faz-nos ricos de Ti, ricos do Teu Filho e ricos do Teu Espírito. Nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a presença de Cristo em nós, neste texto, é avaliada nesta palavra profética de Paulo como sendo uma riqueza da glória de Deus. E Paulo é especialista em apresentar as riquezas da glória de Deus.
Se você for a Romanos, no capítulo 8, no capítulo 9, no versículo 23, você vai ver que ali a riqueza da glória de Deus se demonstra no derramamento de misericórdia sobre a vida daqueles a quem Deus elegeu. Lá Paulo está falando que riqueza de glória é misericórdia. Então coloque em seu coração os aspectos da riqueza da glória de Deus na tua e na minha vida. Em primeiro lugar, riqueza de Deus é misericórdia de Deus na nossa vida. É Romanos 9, 23. Ele tem misericórdia de nós. Ele é rico em misericórdia para conosco. Paulo também, escrevendo aos Efésios, e aos Efésios mais do que nas outras cartas, ele apresenta as riquezas da glória de Deus. E lá no capítulo 1 da carta que Paulo escreve aos Efésios, lá no versículo 18, a riqueza da glória de Deus nos dá uma herança. Então Deus gosta de manifestar a sua glória ricamente a nós, dando-nos uma herança eterna em Cristo Jesus. É desta forma que pela segunda vez as riquezas de Deus se manifestam na nossa vida, e a glória de Deus se manifesta na nossa vida. Primeiramente, Ele derrama misericórdia, e agora Ele, pela sua riqueza, pela sua glória, Ele nos concede uma herança. Mas se você continuar em Efésios, aí no capítulo 2, dos versículos 4 até o 10, você vai ver que a riqueza da glória de Deus, versículo 4, aí se confirma que Ele se manifesta em misericórdia, mas você vai ver que a riqueza da glória de Deus se manifesta também em graça, pela qual nós somos salvos. Então Deus tem se mostrado rico para conosco, tem nos abençoado e tem nos feito ricos de misericórdia, Romanos 9, 23, de herança, Efésios 1, 18, de graça, Efésios 2, 8, 9 e 10. Mas ainda escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 16, a riqueza da glória de Deus é manifesta na nossa vida pelo poder do Espírito Santo que recebe todo aquele que crê. Então, Deus é rico também no derramar do seu Espírito, e através do seu Espírito derramar o seu poder na nossa vida. E que poder é este? O poder para viver uma vida de testemunho, uma vida santa, uma vida justa, uma vida rica da presença do Espírito de Deus. E isso também é riqueza da glória de Deus. Veja quanta coisa Deus manifesta a sua riqueza e a sua glória. Se você passar agora para Filipenses, lá no capítulo 4, no versículo 19, riqueza de Deus em Filipenses, no capítulo 4, é suprimento, porque Deus sabe que nós vivemos sobre esta terra, e até aqui todas as coisas que eu tenho falado, que eu tenho demonstrado como riquezas de Deus na nossa vida, manifestação rica da glória de Deus na nossa vida, são coisas espirituais: misericórdia, herança, graça, poder do Espírito Santo. Mas Deus sabe que nós também somos carne, nós estamos também com os pés plantados nesta terra. Então, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, versículo 19, aliás, todo o capítulo 4, mas especialmente o 19, Paulo diz que a riqueza de Deus se manifesta na nossa vida através do suprimento. Ele supre as nossas necessidades materiais, derramando da sua glória nas circunstâncias pelas quais estamos passando. Então, a glória dele supre. Que coisa, irmãos! O teu problema é um, o meu é outro. É difícil casar algum problema aqui nesse lugar. Mas
felicidades nos aproximam mais, os problemas nos diferenciam. Cada um de nós tem a sua gama de coisas por resolver. Eu quero te dizer que o Deus é o mesmo, os problemas são diferentes. O Deus é o mesmo e é suficiente para suprir a minha e a tua necessidade, por diferentes que sejam, com a mesma glória, com a mesma manifestação. Então Ele se apresenta para mim em glória e supre a minha fome. Ele se apresenta para você em glória e supre o teu frio. Ele se apresenta àquela lá em glória e supre o seu cansaço. Ele supre aquela ali em glória e supre a sua necessidade diária. A riqueza da glória de Deus é suprimento. E aqui em Colossenses, viemos andando desde Romanos, e aqui em Colossenses nós chegamos a este sexto aspecto da riqueza de Deus na vida de um homem. É a riqueza da esperança. A pessoa que recebe dessa riqueza de Deus, ela se torna rica em esperança. E o que é ser rico em esperança? É ter uma esperança viva, atual, de hoje. Você pode pensar que não, mas tem gente que vive com a esperança de ontem, e de anteontem, e como diriam os mineiros, de três de ontem. Mas a esperança de Deus é a esperança de hoje. Ela é viva, ela é rica, ela é forte, ela é intensa. Hoje, aqui e agora, no meu coração, tenho agora uma fé tão viva, uma esperança tão viva, quanto eu tinha no primeiro dia em que eu ouvi a palavra de Deus, e isso eu tinha 5 anos de idade. Como eu recebi lá aos 5 anos, hoje, da mesma forma, a mesma esperança, rica e viva, habita em meu coração. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele vai se levantar sobre a terra, eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida, eu sei que eu tenho herança nele. Isso ninguém vai tirar do meu coração. É nestas coisas, meu irmão, que Deus quer nos fazer ricos. Mas estas coisas de que Ele quer nos fazer ricos, misericórdia, herança, graça, amor, suprimento, esperança, elas se materializam em Cristo Jesus. Elas não são só sentimentos, são também sentimentos. Elas não são só atributos, são também atributos, mas elas são especialmente a manifestação da pessoa de Cristo em mim e em você. Entenda esse mistério. Quanto mais parecemos com Cristo, mais ricos somos das coisas de Deus. Você é rico das coisas de Deus? Sou, pastor. Então você se parece muito com Jesus Cristo. É isto que Paulo está dizendo. Se Jesus Cristo está em nós, somos ricos de esperança. Se Jesus Cristo se manifesta nas nossas palavras, se falamos como Ele falaria, se agimos como Ele agiria, se pensamos como Ele quer que pensemos, então somos ricos destas coisas que acabei de mencionar. Quanto mais ricos somos, mais parecidos com Jesus nos tornamos. E quanto menos parecidos com Jesus, mais pobres destas coisas nos fazemos. E isso é difícil, isso é mistério, irmão, para a igreja de hoje. Pastor, você está falando para mim como se fosse B, A, Bá, B mais A dá Bá. Não é assim que se alfabetiza? B mais A, Bá. Se você parece com Cristo, você é rico das coisas de Deus. Pastor, isso aí eu entendi. Sim, mas esse mistério está na igreja, porque as pessoas querem ser ricas, mas não querem se parecer com Cristo. As pessoas querem ser ricas no perdão, mas não querem perdoar. As pessoas querem ser ricas de santidade, mas não querem ser santas. As pessoas querem ser ricas de poder, mas não querem ser ricas da obediência ao Espírito Santo. Isso é um mistério
desafio muito grande, porque é pregar sobre mistério. É um mistério de Deus. Pastor, explica como é esse mistério. Eu te digo como se resolve o mistério de Deus. Entrega-te. Entrega. Larga toda a resistência e entrega-te à tua fé. Entrega-te a esse Jesus. Entrega-te ao sentimento dele. Entrega-te ao que ele requer de ti. É isto que nos enriquece. A entrega incondicional. Jesus, eu quero parecer contigo, custe o que custar. Eu quero, Deus, ser rico em ti. Doa o que me doer. Faço o que eu tenho que fazer. Aonde eu tenha que ir. Oh Deus, me diz onde eu devo ir. Eu quero ir porque eu quero ser rico em ti. E nesse mistério muitas vezes nos tornamos como Naamã. Porque ser rico em Deus é uma entrega simples de obediência. Homem, vai ao rio, mergulha 7 vezes e Deus te cura. Imagina uma coisa dessa. Imagina que eu vou fazer. Na minha terra tem rio melhor que esse. Imagina que eu vou mergulhar num riachinho desse. Esse rio mal dá 1 metro de altura. É muitas vezes nesse paradoxo que vive a igreja. O Senhor nos apresenta o desafio de sermos ricos, mas esse desafio envolve uma entrega simples, a entrega do nosso eu, a pessoa bendita do Espírito Santo, a pessoa bendita do Senhor Jesus. Espírito, eu quero parecer com Jesus. É simples assim, eu quero parecer. Para parecer, tens que largar o que está na tua mão. Deus, isso não é tão simples. Pois é, parecer com Jesus é simples. O que tu queres? Parecer com Jesus ou continuar com o que está na mão? Já contei aqui, não sei, é conhecido, porque é uma história muito conhecida, do irmão André. Ele se apegou muito a um macaquinho, contrabandista de Deus. É uma história muito antiga, mas que eu guardo em meu coração. E ele contou como é que se pegava os macaquinhos. Ele disse que as pessoas, os caçadores, pegavam um coco e dentro do coco colocavam uma pedrinha. E a pedrinha fazia barulho. E ele ficava na floresta sacudindo aquela pedrinha dentro daquele coco. E largava o coco. Não demorava muito, um gibãozinho descia das árvores, ia até o coco, pegava o coco e sacudia e escutava o barulho. Não demorava muito, ele metia a mão dentro do buraquinho e catava a pedra lá dentro. Mas a mão com a pedra fechada não passava de volta no buraquinho. Ele tinha que largar a pedra para ter a mão de volta. Mas quem disse que o gibãozinho queria largar aquela pedra? E ele via os caçadores correndo na direção dele, e era tão simples a liberdade para ele. Bastava largar a pedra, mas ele não conseguia. E o caçador pegava e ele tentava subir na árvore só com as 3 patinhas, mas as 2 patinhas dianteiras são essenciais para ele. E uma das patinhas estava com um coco dessa idade na mão. E André ouviu a voz do Senhor que dizia: todo ser humano segura as suas pedrinhas, por isso não posso libertá-los. Deus, tu não podes? Tu disseste o verbo certo? É porque nós queremos a riqueza de Cristo, mas não largamos a pedrinha. E Deus diz: posso te fazer muito rico das coisas espirituais, posso te fazer muito rico da pessoa do meu filho. Podes ter um poder diante de mim que jamais pensaste na vida. Larga as coisas de que não gosta, larga agora. Isto é o problema da igreja atual, porque o mundo está muito acessível.
largar uma novela é muito difícil. Eu quero ser espiritual, eu quero ser de oração, eu quero ser de poder. Mas largar a novela não é negócio para qualquer um, não. O capítulo de amanhã eu vou saber quem matou Riboleta. Eu não posso perder, porque Riboleta está morta, estirada, peito estufado, Riboleta morreu. Eu quero ser rico de oração, mas como ser rico de oração? A minha série preferida está passando. Eu quero ser rico de oração, mas como ser rico de oração? Tem um show da hora no Pacaembu. Eu quero ser rico de oração. Claro, quem não quer ser rico de oração? Mas oração tem que ficar de joelho, o joelho dói. E a verdade é que este aspecto sextuplo da riqueza de Deus está ao alcance da tua e da minha mão, mas nós precisamos largar o que está nela. E aí Deus colocou no meu coração este pensamento: meu filho, o que é que eu falo pelo ministério do meu Filho Jesus Cristo a ti, na minha palavra? Não é que devais ser como crianças? Sim, pai, é como uma criança. Filho, então pensa numa criança. Uma criança está com o que seja na mão. Que maravilha, né? Que a criança não reconhece uma nota de 100. Ela está com uma nota de 100 na mão, ela não reconhece, né? Um bebê. Deixa eu te dizer, se você chegar para uma criança que está com uma nota de 100 na mão, com um cotonete, na expectativa de pegar o cotonete, ela larga a nota de 100. A coordenação demora a chegar na cabeça dos bebês, e eles demoram a coordenar essa questão de passar a nota da mão direita para a mão esquerda, e com a mão direita pegar outra coisa. Não, se ele vê um cotonete, ele faz isso. Ah, se nós fôssemos crianças e largássemos o que é perecível, o que é passageiro, o que nos amarra à terra, e agarrássemos as coisas espirituais, e agarrássemos a vigília, e agarrássemos a oração, e agarrássemos a consagração, e agarrássemos a presença no culto, e tornássemos esse lugar o mais precioso da nossa vida, e agarrássemos a comunhão com Deus, e agarrássemos a presença bendita do Senhor Jesus no nosso meio. O pastor falou aqui uma coisa tão especial, tão extraordinária. Ali no meu banco eu falei: glória a ti, Senhor. Olha que verdade ele está falando para esta igreja. A presença do Senhor transcende aquilo que eu sinto, aquilo que eu imagino, aquilo que eu quero. O Senhor está me observando independente de quem sou. O Senhor está me observando independente do que trago na minha vida. E Ele quer me enriquecer. E basta tão somente que eu largue o que eu tenha na mão e agarre aquilo que Ele quer me oferecer. Basta tão somente isto. Mas sabe que século nós vivemos? O da igreja de Laodiceia. Você sabia disso? Sabe, né? Claro. Uma das formas de interpretação das 7 igrejas do Apocalipse, muito clara, é que ela também se dá no sentido temporal. E essas igrejas terão seus períodos de prevalecência. E nós estamos aí encerrando o período de prevalecência da igreja de Filadélfia, e estamos em pleno período da igreja de Laodiceia, o que nos indica que Jesus está às portas, Ele está por vir, porque a igreja de Laodiceia é a 7ª, é a última. E ela diz: eu sou rica. Eu sou rica. Pastores que dizem: nós somos ricos em Jesus, mas carregam dinheiro nas Bíblias para entrar nos países vizinhos, carregam dinheiro nas Bíblias, sonegam impostos e dizem: eu sou rico, e abrem os braços e dão glória a Deus, e falam que você fala, isso aí é o próprio Moisés falando, mas eles estão carregando dinheiro nas Bíblias
escondidas para entrar nos países. Esta é a igreja de que Jesus fala: eu estou na porta, eu estou do lado de fora e estou batendo, abre que eu entro e transformo. Ah, irmão, se o evangelho fosse só palavra, eu não saía da frente da televisão, nunca mais queria nem vir para a igreja, ficava só na televisão. É que falar lá é fácil, mas quando você vê a vida, as pessoas envergonham o evangelho, são pobres de Jesus, da cabeça aos pés, e nós as temos como pessoas espirituais, e elas não valem 5 centavos no reino de Deus, porque não são ricas daquilo que Deus quer fazer um servo rico, de obediência, de transparência, de clareza, de evangelho puro. Irmão, irmã, eu lanço essa escolha hoje diante de cada um de nós, do que nós queremos ser ricos. Eu quero ser rico da presença de Jesus, você também quer? Eu tenho certeza que você quer ser rico da presença de Jesus. Não olhe para a direita nem para a esquerda, não olhe para mim nem para o pastor Marinho, não olhe para a Igreja Batista nem para o Brasil para Cristo. Olhe para Deus, abra sua mão, larga o que você carrega que não agrada ao Espírito Santo. Diga a Deus: estou olhando para ti, enche-me da pessoa do teu Filho Jesus. É certo, como a palavra de Deus é certa, que você será cheio. Que o Espírito Santo te abençoe. Pastor. Espírito, enche a minha vida, enche-me com seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, tudo que sou, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Amém, irmãos? Ainda vou fazer, pode aplaudir ao Senhor. Ainda vou fazer um apelo aqui. Sinto de Deus no meu coração o desejo. Pode vir aqui, pastor. De fazer um apelo. E às vezes, como aquele macaquinho, interessante a história. Eu conhecia com outra versão, né? Ficamos segurando aquela pedrinha dentro do coco maldito. Não vaca. Barulhinho, né? Mas você quer, mas não tem forças. E se é uma coisa que o nosso Deus contempla, é a nossa declaração de que a gente não consegue sozinho. Aleluia, aleluia. E se tiver alguma coisa que você queira largar e não consegue, não fica com vergonha não, mas é a hora, viu, irmão? E a vez. Eu gostaria que você viesse aqui em nome de Jesus, e não precisa dizer o que é uma coisa particular tua com Deus, e fique à vontade enquanto a gente canta assim: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar.
derramar diante do teu altar, diante do teu altar. É assim. Se você quiser fazer esse propósito mesmo, sai do seu lugar, ainda dá tempo, tá? Ainda dá tempo. Deus vai agir na tua vida. Deus com certeza vai agir na tua vida. Eu creio. Se você crê também, é um momento muito especial da Igreja do Senhor, dessa semana de oração, né? É noite de soltar a pedrinha e se livrar desse coco maldito, em nome de Jesus. Eu vou pedir que o pastor Eduardo esteja orando. Ainda dá tempo, pode sair do seu lugar, vem aqui na frente, faça isso. Se você que ficar aí, quiser ficar sentadinho, pode ficar sentado. Se quiser ficar em pé, fica. Mas vamos orar. Eu vou pedir que o pastor Eduardo esteja orando ao Senhor. Irmãos, uma palavra só. Quando os profetas eles eram mandados por Deus, eu miro muito, por exemplo, em Oséias, ali no capítulo 6. A palavra era dura, pastor Marinho. O povo não queria aceitar porque a palavra era dura, mas era uma palavra de amor. Aí sabe o que o profeta falava no final da mensagem? Leia lá em Oséias, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Ele diz assim: olha, voltemos para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar, Ele é rico em receber, Ele é longânimo, Ele vai nos perdoar. E lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor quer te fazer rico nesta noite, da pessoa bendita do Senhor Jesus. E Ele vai fazer isso agora, e eu tenho certeza. Espírito Santo de Deus, perdoa, concede poder e autoridade, para que o teu servo, a tua serva, largue, Senhor, seja o que quer que for, que está em sua mão, que ele sente que não é agradável a ti, que o teu Espírito já convenceu de que não é agradável a ti, e o teu servo nesta noite está dizendo: Senhor, eu recebi a mensagem, interpretei bem, sei do que é que tu estás falando, e quero, Senhor, te entregar a minha vida, Senhor, para santificação, porque a minha vida já é tua, mas eu quero, Senhor, riqueza em Cristo Jesus. E eu largo agora diante do teu altar, largo para não voltar mais para casa e pegar aquilo de novo, largo de uma vez por todas, para que, ó Pai, tu me faças rico na pessoa bendita do teu Filho Jesus Cristo. Pai querido, se o teu servo, a tua serva está orando desta maneira, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que não haja nenhuma potestade, nenhuma autoridade no céu, na terra ou debaixo da terra que possa reverter a decisão do teu servo, da tua serva nesta noite, e que tu comeces a enriquecer, tu comeces a manifestar glória, tu comeces a manifestar unção, tu comeces a manifestar autoridade na vida do teu servo, da tua serva, e que ele e ela, se sentindo cada vez mais rica de ti, diga: eu estou no caminho certo, não olhe para trás, mas se enriqueça poderosamente da pessoa do teu filho, e possa contribuir para que esta igreja seja poderosa em palavras, em atos, em ações, diante do teu trono, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida. Depois você vai me dizer quem é Riboleta, pastor. Quem é Riboleta? Eu também não sei. Irmãos queridos, vamos sair por aqui e teremos aí, Deus abençoe